E aí, meu cara? Olá, Xeno, tudo bom? Beleza? Boa noite, doutor Diógenes. Seja bem-vindo aí. Pode se apresentar para a galera conhecer aí. Tranquilo. Obrigado, Xeno. Obrigado de novo por ter me convidado. Eu sou médico veterinário aqui em Trancoso e eu sou especialista em nutrologia veterinária. Já estou atuando aqui já há pelo menos 2 anos e 2 meses. E agradeço novamente o convite do Xeno. A gente tem uma parceria boa. Ele sempre está trazendo assuntos muito interessantes aí. Ele tem um grande número de seguidores aí. Isso aumenta exponencialmente as informações, né? E hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo sabe que tem que fazer, todo mundo que tem cachorro e quem não tem também acaba falando ou tocando no assunto, mas ainda existem muitos mitos, né? Algumas coisas que deixam dúvidas aí no ar, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre. Beleza, exatamente. Né? Então, galera, eu anotei aqui alguns pontos, alguns tópicos também que eu acho que é a dúvida de algumas pessoas também que estão aí ao vivo conosco aí na live. Que, assim, qual é a diferença entre as vacinas não éticas e a vacina ética? Porque, né, a pessoa fica em dúvida. Qual é a diferença entre essas vacinas, doutor Diógenes? É assim, ó, o termo ética e não ética, ele está até um pouquinho incorreto, né? Um pouquinho não, está muito incorreto, né? Porque o que acontece? A grosso modo seria o seguinte, que a gente ouve muito as pessoas comentarem e falarem. A vacina ética seria aquela vacina que é dada pelo médico veterinário. E a vacina não ética é aquela que é amplamente vendida em pet shops, enfim, casas de ração, né? Seria, essa seria a denominação comum que as pessoas encontram por aí. O que acontece? A palavra ética, ela não encaixa bem nesse contexto, né? Embora seja amplamente utilizado. Porque ética, quando a gente fala de ética, a gente se refere a uma pessoa, a um grupo, né? Então, por exemplo, Uhum. aquele profissional não tem ética. Mas você não pode falar de um produto, né? O produto vacina. Você vai falar assim, aquela vacina não tem ética. Está incorreto, entendeu? Porque ética é algo intrínseco do ser humano ou de um grupo. Por exemplo, uma empresa, né? Aquela empresa não atua de forma ética ou atua de Uhum. forma ética, entendeu? Certo. O Xeno é um profissional comportamentalista de animal ético. Então, a gente vai por esse caminho, entendeu? Vai muito por esse caminho. Então, é incorreto esse termo, tá? Sim. Mas, na verdade, as pessoas querem dizer que são as vacinas que são dadas na clínica veterinária por um veterinário e a não ética seria para os pet shops e, enfim, o balconista da loja vende uma vacina, a pessoa leva para casa e dá em casa. Então essa é a denominação comum que se ouve por aí. A diferença, né? Porque o médico veterinário, ele já tem experiência e ele estudou para isso, né? Saber a maneira correta. E às vezes ele Exatamente. compra na pet, ele não sabe nem como às vezes aplicar, né? Que teve um caso às vezes que eu presenciei que foi o rapaz foi dar e ele deu de maneira que pegou também na carne do animal, que é subcutâneo, se eu não me engano, não é isso? Tem que levantar um pouquinho para dar a vacina. E o animal ficou com aquele calombozinho, ele ficou reclamando ali, doendo, porque foi dado de maneira incorreta, né? Por isso que é muito importante isso aí, como o senhor está falando aí, a respeito de procurar um especialista mesmo nessa área aí, né? É, Entendi muito o, bem, a tá? vacinação é um ato médico, né? A Hum. vacinação é um ato médico. Então, se você levar isso para os humanos, né? Quando, quando uma criança, ou mesmo um adulto, um idoso, né? Uhum. A gente tem vacinação aí da gripe, né? As crianças vacinam BCG, poliomielite, Sei. né? Então, onde você vai vacinar, né?
Você vai levar a criança num posto de saúde, né? Tem Uhum. médico lá, tem enfermeiro. Então, esse é um ato médico, né? Então, erroneamente, se acostumou a levar o seu animal ou mesmo comprar a vacina e dar em casa, né? Então, Sei. isso é assim, por que que nos humanos você aplica uma vacina num posto de saúde e por que que no caso dos animais não, né? Então, é uma coisa a pensar seriamente. Opa, voltou. Tinha dado uma interrupção aqui. Opa, voltou aí. Então vamos lá. Vamos... Tá dando para ouvir aí? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá. Então, voltou de novo. Tá falhando aí. Tá Tá tendo uma falhando um pouquinho a desconexão sua aí. aí. Voltou agora aí? Agora eu tô te ouvindo. Voltou. É erro técnico. É ao vivo, é assim mesmo. Então vamos lá. Eu vou fazer agora a segunda pergunta, né? Galera, você que está assistindo aí, daqui a pouco você já pode fazer seus comentários também, que o Dr. Diógenes vai tirar suas dúvidas a respeito das vacinas. Tá certo, pessoal? Bom, qual é a diferença? Voltou? Voltou. Qual é a Voltou. diferença entre as vacinas? Opção está tendo ligações aqui e não tem como desativar essas ligações. Depois que tá interrompendo aí. Certo. Tá. Tá dando para ouvir aí? Tô sim. Tá? Beleza, então vamos lá. Qual a diferença entre as vacinas importadas e as vacinas nacional? Qual a diferença entre essas vacinas? Porque tem assim, a pessoa vai até a PET. As vacinas são mais em conta, são nacionais, né? E tem as vacinas importadas. Então a pessoa fica assim, poxa, eu vou pagar tanto naquela vacina, vou pagar mais barato aqui. E eu queria que você esclarecesse para nós qual é a diferença dessas vacinas, né? Porque às vezes a pessoa pensa que a vacina nacional é a mesma coisa da vacina importada. Então qual é a diferença entre elas aí? Então, a pergunta anterior está muito ligada a essa, né? Na verdade é o seguinte, a gente tem vacinas importadas e tem vacinas nacionais, tá? As vacinas importadas, há alguns anos, há muitos anos, em comum acordo com a classe veterinária, elas foram recomendadas a serem aplicadas apenas por veterinários. Então, os grandes laboratórios aí, eu não vou citar os laboratórios, mas são eles que fornecem para os médicos veterinários, mediante ao nosso CRMV, né? A gente tem um número de registro, né? Do Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? Então, são estritamente vendidas apenas a médicos veterinários, as importadas, tá? As nacionais, elas são essas vendidas nos balcões dos, dos, dos pets, das casas de rações, né? Então, Uhum. você vê que as coisas estão ligadas, né? A gente tinha falado anteriormente, na pergunta anterior, né, a respeito disso, com outro termo, né? Sei. Mas eles na verdade, estão totalmente ligados, né? As importadas, elas, não desfazendo, em hipótese alguma, nem posso falar isso, de vacinas nacionais, que elas não funcionam ou que elas são ruins. Na verdade, tem uma indústria por trás. O que que Uhum. acontece? Qual que é a grande a diferença que a gente vê na clínica, né? No nosso dia a dia, a gente vê uma diferença talvez grande de tecnologia, a gente vê uma diferença grande da forma como são armazenadas, da forma como são vendidas, né? Então, o que que acontece?
eu não posso falar simplesmente que a vacina nacional não funciona ou não serve. O que me diz isso é o conjunto da obra. Ela foi vendida, talvez não foi armazenada corretamente, o profissional que vende não é médico, a pessoa que aplica também não se faz um exame mínimo clínico anteriormente à vacinação. Então, muitas vezes, essa vacina, de repente, até funcione, porém, ela é prejudicada por uma série de situações, entendeu? Então, tem a questão da tecnologia, né? Os grandes laboratórios, obviamente, têm equipes talvez mais preparadas, que tenham condições de implantar uma tecnologia muito mais avançada, de fazer melhoramento dessas vacinas, né? E o que ocorre? São vacinas aplicadas às importadas por médicos veterinários. Então, tudo favorece, né? O médico veterinário, para aplicar uma vacina, ele tem que fazer o mínimo de saber da história do cachorro, idade do cachorro, se ele já foi vermifugado, se ele não tem uma condição corpórea que não condiz à vacinação, né? Ele pode estar debilitado, ele pode estar com a imunidade baixa, e então não convém vacinar. E quem é que vê tudo isso? É o médico veterinário, entendeu? Verdade. O cara que está no balcão, a pessoa que está no balcão do pet, ele é um vendedor. Ele é um vendedor, né? Então ele não está. Ele pode conhecer muito da venda de produtos, pode conhecer da bula, pode conhecer qual produto é bom para uma coisa ou para outra, mas o médico veterinário, esse sim é o profissional que consegue orientar de forma correta o tutor, entende? Então, Uhum. as duas perguntas anteriores a essa estão intrínsecas, né? Ligado. Entendi. Ligado um ao outro. Por É. isso que é importante, por isso que é importante o médico veterinário fazer primeiro a consulta, não é isso? Fazer a consulta desse filhote ou adulto para ver se ele pode ou não tomar aquela vacina, né? Porque às vezes leva Exatamente. um local lá e às vezes o cachorro já está com algum tipo de problema e acaba aplicando a vacina, pode até, não sei, se leva a óbito também, né? Dependendo da situação do cãozinho, né? Da situação que ele tiver, né? Sim, sim. A vacinação, como eu te falei, é um ato médico, né? E é uma medicação. Uhum. Utiliza-se Sei. várias formas de vírus ali dentro, né? Então, vírus vivo, atenuado, parte de vírus, enfim, tudo para, assim, eu não vou entrar na questão técnica, senão acaba ficando cansativo para quem está ouvindo, né? Mas Sei. a grosso modo, toda vacina funciona mais ou menos da mesma forma. Você, você pode colocar um vírus vivo, um vírus morto, e de forma a provocar o seu sistema imunológico. Hum, Mas de forma que o sistema imunológico ele consiga combater uma possível infecção futura de forma mais eficiente. Não vai ser mais novidade para as células do sistema imunológico, entende? Então, quando sei. você coloca uma vacina, a vacina, vamos dizer assim, são partes de um vírus para que o sistema imunológico visualize e dê um coro nela. Como é parte só do Certo. vírus, né? Então, ou um vírus vivo atenuado, né? Então, o nosso sistema imunológico, ou do cão, ou do gato, enfim, de qualquer animal, ele visualiza, ele se liga e consegue destruir aquilo, né? Então, ele fica como para uma próxima infecção, se o animal for acometido, ele consegue agir de forma mais eficaz, mais rapidamente, antes que se instale a doença, entende? Certo.
Então, por ser um medicamento, nenhum medicamento é 100%. Tanto com relação à sua eficácia, e eu diria o seguinte, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? E Sei. entre outros elementos, né? Então é assim, quando você aplica uma vacina, se essa vacina for aplicada por um médico, ele vai ter condições de analisar antes de aplicar se pode ser aplicado, se o animal está bem, se ele não está doente, né? Isso ocorre com os humanos também. Por quê? Se você faz dessa forma, você minimiza algum efeito colateral que porventura Uhum. possa ter, entende? Sei. Então, por isso que se deve, por isso que é um ato médico, né? Sei. Sei. Porque se der algum Né? problema, você tem a quem recorrer. Existem Sim. drogas, né? O que poderia ocorrer numa situação de vacinação, né? Nada, o animal não sentir nada, não ter nenhum problema. O animal pode ficar febril, ele pode Hum, ter, no dia, ele pode até, assim, não ter vontade de se alimentar, ele pode ficar mais quieto, mas isso acaba passando. No dia seguinte, ele já está bem, já está brincando, já está correndo, né? sei. E o que seria uma reação adversa, uma reação importante, né? São os choques, né? Choque anafilático, por exemplo, né? E como você Uhum. percebe isso, né? Por isso que é importante ir no veterinário, porque ele sempre vai dizer o seguinte, né? E pelo menos é protocolo meu, de muitos colegas, antes de vacinar, já avisar o tutor sobre você vai ficar com o seu animal nos próximos 30, 40 minutos, uma hora, porque se você não for ficar com o seu animal, melhor não vacinar, entendeu? Hum, Vacinemos outro sei. dia, vamos vacinar outro dia. Porque caso o animal tenha uma reação, essa reação normalmente ela acontece em até uma hora após a vacinação, Sei. entendeu? É muito difícil acontecer, muito, muito, muito difícil. As vacinas que são feitas para serem vacinadas, né, no caso pelos veterinários, elas são amplamente testadas para que não ocorra efeito colateral. E quando isso ocorre, significa que muitas vezes é uma condição do animal. Sei. Eu digo isso por quê? Eu digo isso porque, assim, é como a gente. Por exemplo, a pessoa nunca comeu ostra. Fruto do mar ocorre muito isso, né? Ostra, camarão, enfim. Uhum. E aí a pessoa acaba se alimentando, de repente, primeira vez que experimenta, e o que ocorre? Ela pode ter uma reação alérgica grave. Alérgica. Verdade. Então, o que acontece? Você percebe rapidamente no rosto, né? O olho incha, o nariz incha, a boca incha, né? Então, da mesma forma, comparativamente, pode ocorrer com medicações. Eu tenho Uhum. vários clientes que falam para mim: eu sou alérgico a dipirona, que é algo que todo mundo praticamente usa, né? É a famosa Novalgina, né? Então, da mesma forma, pode ocorrer com vacinação. Por isso que quando você Uhum. for ao veterinário vacinar o seu animalzinho, você precisa, após a vacinação, ficar um pouco com ele, uma hora pelo menos. Caso você perceba algumas dessas alterações de inchaço, você tem condições rapidamente de levar de volta ao veterinário e aplicar o antídoto, Certo. tá? Aplicar o Entendi. antialérgico, né? Aplicar alguma medicação antialérgica, né? Para conter esse tipo de problema, tá? Por isso que tem Agora, que por ter essa exemplo, observação, né? você Esse imagina o acompanhamento. Não é seguinte, só dar a vacina e colocou o cãozinho lá e largou lá. Não, tem que dar e supervisionar. Isso é legal, importante. Não sabia disso, não. Muito é, importante isso aí. no,
Não basta ser pai, tem que participar, É, né? Isso é antigo, hein? Isso daí é antigo. Então, na verdade, ah, e agora, por exemplo, se você faz essa vacinação num, num balcão de pet uhum, shop, ou se você compra a vacina e leva e você vacina, né? Qual a orientação que você teve? E se isso ocorre com o seu animal? Você vai saber resolver? Você teve essa orientação do seu veterinário? Não teve, né? Isso que é é. perigoso fazer com quem não é profissional da saúde. De qualquer Agora jeito, vem se uma acontecer coisa. alguma coisa, vai ter que ir até o veterinário, não vai ter, O cara vai ter que correr no veterinário. exatamente. Agora, imagina se a pessoa achar assim, ah, deve ser normal isso. Uhum, Aí, sei. às vezes, você perde um tempo precioso e o animal acaba morrendo, né? E que Em os tutores não contrapartida, querem, né? em contrapartida, acontece algumas situações, uma coisa que é importante, quando você faz a vacinação e ocorre algum tipo de problema, desse jeito que eu comentei, você pode recorrer aos grandes laboratórios que oferecem a vacina. Por isso que você tem que chegar rapidamente no veterinário para a gente poder fazer o antídoto. E em raríssimos casos que podem ocorrer até o óbito do animal. E Sei. nesse caso, o veterinário, junto com o tutor, deve relatar isso ao laboratório, tá? Uhum, Ao laboratório. Praticamente todos os grandes laboratórios que fazem vacinas, eles já têm um protocolo de oferecer toda a ajuda suficiente para descobrir a causa da morte. Eles oferecem, inclusive, a necrópsia do animalzinho para saber se realmente foi a vacina que fez, né? E sei. se caso tenha sido um problema com vacina, eles vão ressarcir, vão fazer o Certo. ressarcimento da pessoa de valores, seja eles quais forem, se foi de tratamento, se foi de danos morais, enfim, do que seja. Eles já têm um protocolo já estabelecido que vão poder ajudar as pessoas a resolver, entendeu? Entendi. Pô, muito esclarecedor. Pessoal, você que está entrando agora aí, nós estamos hoje aqui com o doutor Diógenes, estamos falando a respeito de vacinas. Como é importante, tá? Como ele está falando aqui, que às vezes a pessoa pensa que só chegou ali, comprou uma vacina, levou para casa e deu para o seu cachorro, tá? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso daí. E, doutor Diógenes, outra dúvida que eu creio que está na cabeça de muitos tutores que têm seus cães aí, é a respeito de diferença entre vacinas, que a pessoa fica meio confusa, né? Porque tem a V8, tem a V10, tem a V11 e a V12. Qual é a diferença dessas vacinas? Que a pessoa fica confusa, né? Não, eu dei a V12, não, eu dei a V8, dei a V10. Então a pessoa fica confusa em relação a isso daí. Esclarece para nós qual é a diferença dessas vacinas aí. Tá legal. Basicamente, as perguntas, você vê que são Uhum. vários temas, vários pontos dentro de um mesmo tema, né? Uma coisa Isso. que, para eu começar a responder isso para você, eu vou voltar à primeira pergunta, né? Que é a vacina ética e não ética, Uhum. que eu esclareci que é um termo que não é adequado, né? Eu diria que o termo adequado é vacina profissional e vacina não profissional. Por que isso? Vacina Certo. profissional e não profissional. Profissional é quando participa o profissional da área, que é o médico veterinário. Uhum. E não profissional é quando ele não está no meio. Então, participou alguém que não é da área médica para fazer um ato médico. Tá? Então, a grande sacada é a seguinte: não é vacina ética e não ética, é vacina profissional e não profissional. Tá bom? Sei. Esse é o primeiro ponto. Para Uhum. poder chegar nas diferenças das vacinas, né? Então, como você me comentou, né? É, a gente ouve muito
essa questão. E é engraçado, uma coisa que eu vou fazer a parte assim, antes de eu ser veterinário, eu tinha um cachorrinho e quando eu levei na veterinária a primeira vez, eu tinha pesquisado na internet e eu vi lá V10, né? E aí, quando eu Sei. fui levar na veterinária, a veterinária me ofereceu a V8. E a gente tem mania de grandeza, né? E era o, me- e era o mesmo preço. Então, Sei. era o mesmo preço. Então, assim, eu brinco assim que a gente que é brasileiro, a gente tem mania de grandeza, porque é o seguinte, a gente quer ter o maior estádio de futebol do mundo, que é o Maracanã, a gente quer ter o maior ginásio do mundo, que era o Maracanãzinho, aí você quer tudo assim, né? Tem até a cidade de Itu, que tudo é grande lá, né? A gente, Sei. enfim, então a gente fica com a falsa impressão de que quanto mais, melhor será. Mais potente, né? É. E na verdade, pelo menos com relação à vacina, é o contrário, tá? Ah, Na verdade, é o seguinte, eu vou te explicar assim, a V10, ela é uma vacina essencial e a V8 também é uma vacina essencial. Qual que é a diferença hum, entre as duas? As duas, elas oferecem a proteção contra as principais doenças letais que podem acometer o seu cachorro, tá bom? uhum, Comparativamente com isso é a V4 e a V3 e a V5 do gato, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Então certo. vamos lá. A V8 e a V10 tem duas cepas a mais, ou seja, tem dois elementos a mais dentro da vacina que combatem duas variantes da leptospirose, tá? Hum, certo. Então, aí você vai pensar assim, poxa, mas então é bacana eu vacinar com V10, porque vai que meu animal pega leptospirose dessas duas variantes. Só que essas duas variantes só não tem no Brasil, tem nos Estados Unidos. Sei. Então, o que que serve bem para gente? A V8 é suficiente, Já é o entendeu? A V8 bastante. já é o Sei. bastante. Aham. Essas vacinas, por que V8, V10, né? Elas são chamadas de múltiplas, porque elas têm múltiplos antígenos ali dentro, elas têm múltiplos elementos que provocam o nosso sistema imunológico para nos proteger contra as doenças. Então Certo. são vários elementos que tem ali dentro, né? Agora, V8 é suficiente. Agora a gente vai falar das outras. Então você tem lá a V11, V12 e eu já até ouvi alguém me falar de V13. E eu Eita. tenho muito, é, e eu tenho muito cliente que chega aqui para mim e fala assim: "Pô, doutor, você está me oferecendo a V8 pelo mesmo preço que eu vi a outra que é V12 é mais barata, né?" E aí Sei. vem a velha história. Quanto mais nesse sentido, pior. Outra coisa, se eu estou falando que a V10 tem duas cepas a mais de leptospira que não existe no Brasil, para que eu vou Aham. vacinar com V12? Não há Ah, necessidade, é. não há necessidade. Outra Aham. coisa, quanto mais você injeta ou mais você toma remédio, do ponto de vista médico, é pior, Uhum. né? Você ter mais elementos provocando o seu sistema imunológico, entendeu? Sei. Então tem uma coisa muito importante que é o excesso de cepas, de elementos que tem dentro da vacina que não há necessidade e também o excesso de vacinação. Então tem gente que é 8 ou 80. Tem gente que nunca vacina e Uhum. tem gente que vacina demais. Então, Sei. as duas coisas podem causar problema no seu animal. Outros problemas.
Então, quando você provoca demais o seu sistema imunológico, você pode causar doenças imunomediadas. Que são essas doenças imunomediadas? Essas doenças, elas são doenças provocadas pelo seu próprio corpo, Sei. entendeu? Você provoca seu sistema imunológico e depois ele, vamos dizer assim, a grosso modo, ele não consegue mais identificar o que, que é bom e o que, que é ruim. E ele passa a atacar tudo. Então você Ah, começa então a ter há uma doença. um conflito ali que o sistema já não vai mais Exatamente. saber o que é bom e o que é ruim. O que é bom, o que é ruim. Essas são as Sei. doenças chamadas doenças autoimunes, Sei. entendeu? Então é Aham. muito perigoso você ficar injetando, dando vacina demais e com elementos demais nessas vacinas. Não há necessidade. Uhum. Sei. Então, a pessoa tem que ter consciência disso aí, né? Não adianta encher o animal de vacina pensando que vai proteger, acaba prejudicando o animal também. Sim. Tudo isso que eu estou te falando são diretrizes que são dadas por uma associação mundial de clínicos veterinários. Sei. É WSAVA. E essa associação, ela se reúne, ela faz congressos, simpósios, e ela reúne veterinários no mundo inteiro. Tudo isso que eu Uhum. estou falando tem base científica. Sei. Aham. As pessoas, os veterinários, de forma geral, eles precisam dessas diretrizes. Não é que é obrigatório, não é que eles fizeram essas diretrizes e os veterinários do mundo inteiro são obrigados a seguir. Aquilo são Uhum. estudos que são feitos e são apresentados para todos os veterinários no mundo inteiro. Então, essa associação, ela preconiza o seguinte, que não se deve fazer vacinações fora do ambiente da clínica veterinária, do hospital veterinário, entendeu? Então, aqui na região, às vezes eu me vejo obrigado a ir fazer a consulta em domicílio, e aí a gente pode aproveitar e fazer a vacina em domicílio. Tá? Se o animal estiver bem, se ele reunir condições, a gente pode fazer. Agora, essas diretrizes, os veterinários têm que estar com isso na cabeça, para saber o Aham. que, o, que, o que é o certo de ser feito. Então, muita gente, às vezes não é culpa do dono do animal, do tutor. Isso é Sei. obrigação do veterinário saber. Então, esses protocolos vacinais, de quanto em quanto tempo tem que dar e tudo mais, o veterinário tem que se informar e esses protocolos, eles podem mudar. Porque a medicina, ela vai melhorando, ela vai alterando, cada Uhum. vez levando em conta novas doenças, melhorando tecnologia. Então, há Sim, necessidade do veterinário se atualizar. entendi. Entendi. Bom, doutor Jorge, tem uma pergunta aí da Deise aí. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta já aí para o doutor Diógenes, aproveita aí, hein? Aproveita que o homem está aí. Aproveita aí. Tem aí a pergunta da Deise aí, ela está perguntando para você aí a respeito a limpeza em excesso, né? Os cães não estão tendo contato com a natureza. Prejudica? Olha, tudo que a gente considera assim, tudo que é demais prejudica, né? Então, assim, também me deparo com situações que são limpeza em excesso e nada de limpeza. Então, por exemplo, eu vejo muito o pessoal anda, caminha, entra no rio, entra no mar. Há necessidade de quando você voltar com o seu animal, você dar um banho nele, você fazer um banho de água doce, né, direitinho lá de chuveiro. Uhum. Enfim, normalmente, assim, eu até peço, mesmo aqui sendo um local de calor, né, de verão quase o ano todo, vale a pena você fazer um banho morno no seu cachorro, passar um shampoo neutro, né, fazer direitinho. E a periodicidade disso é
pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, eu recomendo que se dê banho no seu cachorro, né? Porque Uhum. ali é o contato que você tem mais, às vezes mais íntimo que você tem com o seu cachorro, de esfregar ele, de você notar se tem parasita, você vê se ele tem algum probleminha na pele ou no pelo, se o pelo está caindo muito, se não está. Agora tem muita gente que acontece o seguinte, dá banho uma vez por ano. Eu já tem muita gente que vem para mim e dá banho uma vez por ano. Aí que uma vez por Rapaz, ano, uma vez. É, é muito acontece. tempo, né? É muito tempo, porque o que Não é acontece? brinquedo, não. A pessoa chega para mim e fala assim: "Ah, o pelo dele tá caindo muito". Mas aí o pelo É morto, difícil. é, o É animal tá com o pelo complicado. morto, acumulado, pelo morto acumulado, né? Você Então, complicado. Aí a pessoa acaba não vê dando odor, né? Aquele parasita. fedor, é. É, tem odor, né? E tudo mais. Ah, mas tem cachorro que tem menos odor. Tem cachorro que nem tem odor de cachorro. Passa um mês sem tomar É. banho e não fica com odor, né? E isso tem muito a ver com predisposição, tem a ver também com raça. Uhum. Tem que ver se o animal tem problema, algum problema endócrino, se o animal tem algum problema dermatológico. Animal com dermatite tem cheiro, acaba tendo cheiro, né? Então tem Sei. uma série de elementos. Quem que pode ver isso daí? O veterinário. Mas, respondendo à pergunta da Daisy, é importante você dar um banho no seu cachorro pelo menos a cada 10 dias, tá? Uhum. Com shampoo neutro, com água morna. Seque muito bem seu animal com toalha e até secador. Tome cuidado com os olhos, proteja os ouvidos, você pode colocar algodão. E se você não tiver tempo e não souber fazer, leve Uhum. a um pet shop que você tenha sido indicado e faça lá. Beleza. Beleza. Pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Porque eu tô olhando aqui, nosso tempo já também já está quase indo embora. É, deixa eu ver aqui. Bom, para a gente finalizar também a parte aqui da vacina, né? Quais são as categorias de vacina? Para deixar bem claro para as pessoas aí entenderem melhor, para a gente, né, ter um conhecimento Tá melhor. legal. Então, então só para recapitular, a gente tinha lá que eu comentei, o termo correto utilizado é vacinas profissionais e vacinas não profissionais, Não tá? As profissionais. profissionais são feitas pelo médico veterinário e elas que a gente pode fazer a V8, a V10, no caso de cães, e no caso de gatos, você tem a V5, a V4 e a V3, tá? Ah, as categorias, né, que você falou, as categorias que a gente tem são as vacinas essenciais, as vacinas não essenciais e as vacinas não recomendadas, tá? Vou dar Certo. exemplo de todas, né? Vacinas essenciais são as vacinas que protegem seu animal e protegem, inclusive, a sociedade Uhum. contra doenças que podem acometer, inclusive, os humanos, né? Pode passar de animal para humano, né? Que são as zoonoses, né? Exemplo disso, a vacina da raiva. Sei. Então, a vacina V8 e a vacina V10 são vacinas essenciais. Elas protegem contra sinomose, parvovirose, e hepatite canina, infecciosa canina, hepatite infecciosa canina. O que acontece? Tem outros elementos dentro da vacina. Essas três doenças, elas são doenças muito importantes e são essenciais à vacinação, tá? Então você Uhum. tem outras doenças dentro dessa vacina, como leptospirose, coronavirose, mas não confundam coronavirose do cachorro e do gato e do humano, é Senão outro pensa que é tipo. coisa. É, então não confunda. Então, existem outras doenças dentro dessas vacinas, outras cepas dentro dessas vacinas, que são consideradas não essenciais.
Uhum. Então a indústria farmacêutica veterinária, ela criou essas vacinas com múltiplas doenças ali dentro para vacinar. Entende? Mas para te Sei. falar bem a verdade, essas três doenças que eu te falei, essas são as essenciais. Só que dentro da vacina tem várias e está no meio, então você acaba vacinando. Por isso que no começo eu falei para você, quanto menos melhor. Ah, entendi. Entende? Porque se Aham. existisse a vacina, se na farmácia, na indústria farmacêutica existisse a vacina para essas três doenças, você Sei. provavelmente vacinaria seu cachorro a cada 3 anos e não Hum, anualmente. Porque quando cria a imunidade para essas três doenças, já existem pesquisas que comprovam que você vacinando para essas três doenças, você cria imunidade para pelo menos 3 anos. sei. Entende? Uhum. Ah, só que como não tem no mercado só para elas, então você acaba vacinando com essa de múltiplas doenças anualmente. Porque essas outras doenças que não essenciais, que estão dentro dessa vacina, você precisa vacinar anualmente. Sei. Não sei se deu para entender muito bem. A V8 e a V10, ela tem inúmeras cepas, inúmeras doenças ali dentro. Já tá Só tudo que já dentro dela. está dentro dela. Só que só Sei. três são essenciais, que é a sinomose, que é altamente letal, a parvovirose e a hepatite infecciosa canina. Essas três doenças levam o Hum, cachorro à morte. Elas são muito certo. letais. Só que dentro da vacina você tem essas três e mais várias outras. Então, se você Uhum. olhar a bula da vacina pede para a gente vacinar anualmente, tá Certo. bom? Então a gente Uhum. tem que seguir essa recomendação, tá? Certo. Sigamos Todo essa ano recomendação. repetir essa mesma vacina para Essa manter mesma vacina. certo, entendi. Para ter imunidade suficiente. Aham. Então, essas são é a vacina essencial. Para o gato, a gente tem a V4 e a V3 e a Certo. V5. A essencial é a V3, É a menor. que é a menor. É, A V4 e a V5 têm outras doenças que são consideradas não essenciais, Uhum. tá? Agora eu vou te explicar o que é não essencial. Essencial vale para todos os animais. Todos. Devem ser tomadas as essenciais. As não Certo. essenciais tem que analisar. E quem analisa isso é o veterinário. Por exemplo, algumas regiões você tem leishmaniose, outras Isso, você essa não doença tem, é outras você não verdade. tem. Então, é a análise do veterinário que vai dizer para o tutor se ele deve dar uma vacina não essencial. Então, a vacina Uhum. da leishmaniose é uma vacina não essencial, Certo. porque você tem que analisar se você deve tomar ou não. É Entendeu? porque às vezes a pessoa quer dar, já aconteceu alguns clientes me falar sobre isso aí, não, de querer dar e dar a vacina. Só que no E às vezes caso, não há necessidade. E não às há vezes não há necessidade aqui necessidade. da região, entendi. É, por causa Entendi. da região. Entendeu? Se você morar Certo. num apartamento em São Paulo, é uma coisa. Se você morar numa casa em Trancoso, que seus cachorros andam pela praia, entram dentro do rio, é outra coisa. Sei. Entendeu? Uhum. Então você tem que fazer a análise. E a terceira categoria, então eu falei de essencial, não essencial, Não e a essencial. terceira categoria é que é a não recomendada. A não Hum. recomendada, ela significa o seguinte, que ela não tem eficácia comprovada. Ué, Ela não tem eficácia. Então, por sei. exemplo, é a vacina, por exemplo, da giardia. Diária, sim, sei. Giardia, o pessoal às vezes fala, me dá a vacina da giardia aqui e tal. Eu nem eu realmente não tenho a vacina, não vendo essa vacina, porque Aham. porque assim, eu já vi muito na clínica chegar animal vacinado com giardia,
Com Então giardia. eu tive que tratar. O que que Sim. ocorre? Qual que é o que que se diz dela? Que quando o animal foi vacinado contra a giardia e ele pega a giardia, ele tem a doença mais branda, mas não Hum, deixa de ter. Mas ele tem uma doença mais branda. Afinal, aí você vai ter que tratar do mesmo jeito, sei. entendeu? Aham. Então, três categorias essenciais para ninguém esquecer aí. Você pode dar no seu cachorro V8 e V10 para cachorro e V3 para gato. Para gato. É, Certo. a V4 também é amplamente vendida. Então você pode usar V3 e V4. E V8 e V10 para cachorro, Uhum. Certo. tá? Anualmente. O que que é importante de dizer? Filhotes, me fala do tempo aí que às vezes eu acabo passando. Deixa eu ver aqui. Nós temos aí 9 minutos. Tá. 9 minutos. Então, beleza. De filhotes, existe um protocolo para filhotes, animais filhotes. Existe outro para animais adultos. Então, animal filhote, ele precisa é, tomar pelo menos 3 doses de vacina, tá? Certo. Então, como que é o protocolo de filhote? O animal recebe, quando ele está amamentando, anticorpos maternos, como a gente. Então ele Uhum. mama o colostro e ele recebe a primeira barreira de defesa dele, tá? Através do leite materno. Ele consegue se defender de algumas doenças e infecções leves, porque a mãe dele conferiu essa defesa ao filhote, Hum, né? Então isso vale para a certo. gente. O que que ocorre? Ela não é suficiente para defender o filhote de doenças mais agressivas, que tenham infecções mais graves, né? Então, como a parvovirose, a própria sinomose, né? Animais que adquirem essas doenças e são filhotes, normalmente não sobrevivem, é difícil sobreviver. Certo. Então, por isso que precisa fazer a vacinação. E na Entendi. Que vacinação, a sequência, quando é filhote, realmente para é, isso, né? Para ter essa proteção. exatamente. Só que aí Certo. tem um probleminha em tudo isso. Quando você vacina, dá a primeira dose de vacina lá com 45 dias de idade, que normalmente é o protocolo que se tem feito ultimamente. Então, quando você vacina seu animal, meio que se anula. O anticorpo materno, ele consegue anular a vacina. Certo. Então, esse período é chamado de janela de suscetibilidade. Porque o que que é isso? É quando o animal fica até mais suscetível à doença. Hum, Por isso que não se deve sair com o animal filhote enquanto não tenha acabado o protocolo de vacinação. Você não deve sair com o seu filhote de casa. certo. Não leve. É um assunto até polêmico, que a live também ali, nossa, já está chegando quase ao final, que não vai dar tempo de falar sobre a respeito disso daí. Porque há realmente essa situação clínica, né, do filhote e a rua, só que também tem a situação psicológica do animal também, né? É, Porque, exemplo, se o animal sair no colo, há risco para ele, indo à rua ou no colo, como o bebezinho, né? Quando é o bebê, a mãe enrola direitinho, vai ali na rua com ele no colo para não ter contato na rua. Nesse caso, quando é filhote, levando ao colo, é seguro ou de jeito não pode sair? não, levando ao colo é seguro. Levando ao colo é Certo. seguro. O que ele não pode ter contato é com superfícies, com regiões que pode ter passado algum cachorro, Certo. entendeu? Então, sei lá, passou um cachorro no muro do seu portão. Eu vou te contar até um caso que aconteceu aqui na clínica. Uma pessoa resgatou um animal e eu falei para ele, olha, passei todas as orientações e falei para ele, venha vacinar o cachorro. Esse cachorro, ele é filhote e não foi vacinado.
né? Provavelmente a gente pegou na rua, então provavelmente não tenha sido vacinado. Vamos vacinar. A pessoa demorou, mas a pessoa não saiu de casa. Só que esse cachorro, ele ficava próximo a um portão, ele ficava num portão vazado, um portão muito aberto que dava acesso à rua, que outros cachorros passavam. Esse cachorro, depois de 2 meses, a pessoa não trouxe para vacinação, mas ele não saiu do quintal ali dele. Ele pegou Sei. sinomose Olha, e ele morreu. caramba, Ele morreu. Ou na seja, própria casa dele. ele está dentro de casa, só Dentro que de casa. ele tinha Sei. acesso ao portão que dá a calçada da rua. Uhum. Provavelmente passou cachorros ali com sinomose e ele acabou contraindo. Ele morreu faz 15 dias esse cachorro, Eita, né? certo. Então Doutor você Diógenes, a live tá muito boa aí, a galera quer, quer ter mais conhecimento, só que nós estamos chegando ao fim, né? Porque a qualquer momento que vai interromper a gente aqui, tá? tá, E, bom, vamos ter que ter algumas faz os considerações se eu queira falar, porque já está quase é, acabando. A qualquer momento ela vai tá bom. cortar, Então tá? vamos lá. É só finalizando. Dê vacina no seu filhote, 3 doses de V8 ou V10. O seu gatinho também, V3 ou V4. Faça no veterinário. Não compre Uhum. vacina em balcão. Não faça isso. É a sua garantia você ter um profissional por trás fazendo vacina para você. Faça sempre dessa forma. Ele é o profissional que vai te dar todas as orientações e, na necessidade, ele que vai te socorrer, tá bom? Então, esse é o Certo. principal. Não Uhum. confie nesses em mitos, outras coisas de agora tem um processo de não vacinação até para humanos. Não Sei. confie nisso. Não confie nisso. Está voltando várias doenças em humanos, como a poliomielite, o sarampo, porque as pessoas Hum. não estão vacinando os seus filhos. Da mesma forma ocorre com o cachorro. Chás, receitas caseiras. Não confie nisso. Tem que vacinar no veterinário, tá bom? Certo. Veterinário que vai conseguir te ajudar a fazer a orientação correta, tá bom? Vacinação Beleza. de filhote, 3 doses, mais a dose da raiva. Vacinação de adulto, uma de raiva, uma de V8 ou V10 anualmente, para o resto da vida dele. O gato a mesma Pronto. coisa. Beleza. Pô, foi muito prazer ter a tua participação aqui hoje com a gente aqui. E, pessoal, o Dr. Jorge está convidado já também para sexta-feira, não é isso? Isso. Sexta-feira, sexta-feira vai estar aqui com a gente de novo aqui. E nós vamos falar a respeito de